O presidente fez um discurso de campanha com um pedigree diplomático. Então, esse discurso do Bolsonaro abandonou o radicalismo tradicional do presidente, deu um verniz diplomático, mas ele disse tudo o que ele queria dizer nesse discurso. Ele injeta ali a Michele Bolsonaro no instante em que ele simula uma preocupação que ele não tem com as mulheres. Por que faz isso? Porque ele está mal no eleitorado feminino. O eleitorado feminino o rejeita, vota majoritariamente em Lula. Ele pronunciou as mesmas mentiras de praxe sobre a pandemia, se apresentou como um gestor de uma política sanitária de vitrine, como se ele tivesse se comportado de forma impecável durante a pandemia inteira. E a gente sabe que não foi o que aconteceu. Ele é chefe de um governo que destruiu o aparato de controle ambiental. Teve um ministro nesse setor acusado de conluio com madeireiros ilegais. Saiu pela porta dos fundos do governo. E ele faz pose no discurso, como recomendou o Itamaraty, pose de um cultor da energia limpa. Faz isso num dia em que o noticiário descobre que o governo dele está anulando multas de destruidores do meio ambiente. Aí fala de corrupção, da corrupção alheia, como se não houvesse orçamento secreto, como se não houvesse um acerto dele com o Centrão, como se a família dele fosse limpinha, como se não houvesse as dezenas de imóveis comprados com dinheiro vivo, como se o seu governo fosse imaculado. No governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. Ele descreveu uma situação real que houve de corrupção no passado, um tipo de corrupção sistêmica que de fato havia no passado, em que partidos políticos loteavam seus nomes ou em empresas estatais, ou o governo faziam acordos com empresas privadas e muito desse dinheiro era revertido por meio de propinas, né? E esse dinheiro era revertido para os partidos políticos. Esse tipo de corrupção, não sei se acabou, mas com certeza diminuiu muito, não graças ao governo Bolsonaro, começou em 2019, mas diminuiu muito graças ao trabalho da Lava Jato, que pode ser questionado em várias frentes, mas uma coisa é fato, debelou esses esquemas bilionários de corrupção envolvendo empresas estatais, empresas privadas e partidos que a gente viu no Brasil. O governo Bolsonaro, na verdade, enterrou a Lava Jato. Então, eu não duvido que esse mesmo tipo de esquema possa com mais facilidade surgir em breve. Agora, a gente está vivendo a aparição de um novo tipo de corrupção sistêmica. Eu acho que o Sakamoto citou muito bem os casos envolvendo diretamente o governo e até a família Bolsonaro. Mas a gente está vendo um outro uso que é sistêmico também, porque é generalizado do orçamento público para fins privados. Até novembro, todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos. Apoiamos a vacinação. Eu vou, na verdade, não dizer o que eu pensei, mas o que aconteceu durante o discurso, que à medida que o discurso ia ocorrendo, eu ia começando a receber mensagens justamente de diplomatas estrangeiros, também de alguns brasileiros, mas principalmente de estrangeiros, já comentando, ou pelo menos o caminho que Bolsonaro tomou. E esses dois elementos foram talvez mais destacados. O primeiro deles, um discurso mais moderado. Agora, moderado não quer dizer exatamente positivo. Moderado quer dizer sem críticas a governos estrangeiros, sem ataques, etc. Muito bem. Mas sem uma inserção do Brasil no mundo. Tampouco havia um plano de inserção do Brasil no mundo. Mas esse é um primeiro aspecto. Moderado, mas isso não significa exatamente uma inserção do Brasil como protagonista. Até um dos diplomatas me colocou. O Brasil mostrou que ficou pequeno no mundo, né? Ficou apequenado no mundo, pelo menos segundo essa avaliação. E a segunda, uma indignação do principal palco do multilateralismo, da diplomacia internacional, ser utilizada não para falar de temas internacionais, mas para falar, acima de tudo, de temas domésticos, aí do Brasil, no caso, e, claro, numa campanha eleitoral. Isso deixou muita gente irritada, porque ninguém vai lá para
ouvir o que um candidato tem a dizer aos seus eleitores. Porque é quase uma obra de ficção hollywoodiana, né? Isso que a gente ouviu. A menos que nesses 21 dias em que eu estou ausente do Brasil tudo tenha mudado, a realidade brasileira é muito diferente dessa que o presidente descreveu. E ela é amplamente documentada, repercutida, discutida na arena internacional. Os líderes, todos, eles evidentemente estão muito a par do que acontece no Brasil, não só porque as representações diplomáticas comunicam, reportam todas essas questões, como porque são pessoas bem informadas e têm acompanhado a cobertura que se tem feito a esse respeito. Não só em relação a essas denúncias de corrupção, por exemplo, né, que tanto o Joel quanto o Sakamoto destacaram, mas em relação aos reveses da economia brasileira, em relação a toda a crise que nós enfrentamos durante a pandemia, a falta de políticas efetivamente acertadas no campo de sustentabilidade e meio ambiente, isso sem falar no desmonte que aconteceu ao longo desses últimos anos em matéria de ciência e inovação. Então, o presidente Bolsonaro fala à comunidade internacional nesse evento da ONU, tentando construir a narrativa de um legado positivo, quando as evidências concretas foram, antes disso, amplamente divulgadas e são muito conhecidas por boa parte daqueles que ali representavam os seus interlocutores. Quero aqui anunciar que o Brasil abre suas portas para acolher os padres e freiras católicos que têm sofrido perseguição do regime ditatorial da Nicarágua. Ele não precisava ter ido tão longe até a Nicarágua, né? Ele poderia ver o Brasil, que no Brasil pessoas de religiões de matriz africana são sistematicamente perseguidas por pessoas de denominações evangélicas. Não são todas, é uma minoria da minoria de membros dessas religiões evangélicas, né, que acabam perseguindo por conta de manipulação de suas lideranças, né, extremistas, né, lideranças de extrema-direita, lideranças ultraconservadoras, que acabam perseguindo essas religiões de matriz africana. Então, o que a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, e o Ministério Público tem uma série de casos guardados já, são ataques a terreiros, são ataques a centros de Umbanda e de Candomblé, né, ataques mesmo, ameaças de morte, violência, assassinatos contra essas pessoas de religiões de matriz africana. Do jeito que o presidente fala, parece que são os cristãos que são os grandes perseguidos em território brasileiro, e não são. O que mostra que tudo isso, na verdade, é uma grande peça de campanha eleitoral, porque o presidente não está preocupado com a liberdade religiosa, está preocupado com os votos que ele pode receber desse grupo. Qual?